Tiago, quero te agradecer por ter aceitado o convite para a gente conversar, né, diante de tudo que tem acontecido nos últimos 3 meses, né? A gente tem muito para falar desse assunto. Para quem não sabe, vai descobrir hoje que você vai falar, né? A Constituição Federal do Brasil, ela tem um preâmbulo. Ela começa falando que tudo que está escrito nela emana do povo e foi escrito sob a proteção de Deus. Então, é um assunto importante, necessário, diante de tudo que a gente está vendo. E a gente está vendo isso não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Mas antes de você falar sobre todo esse tema, toda essa discussão, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece e falasse um pouquinho do trabalho que você realiza como advogado e também no IBDR e a parceria que você tem com a Vida Nova, né? Sobre o livro que vocês escreveram. Agora saiu até no encarte menorzinho. Fala disso tudo para o pessoal te conhecer. Se apresenta aí, Gaúcho. Sim. Enquanto vai falando aqui, tô selecionando uns Tô artigos vendo. aqui, né? Tô vendo. Mas então, meu nome é Thiago Rafael Vieira. Meu perfil, como vocês estão vendo aí no Instagram, é TR_Vieira. Eu sou advogado desde 2004 e desde 2004, então, tenho atuado na defesa de igrejas pelo Brasil afora, por meio do escritório Vieira e Regina, Sociedade de Advogados. Atuo, então, com direito religioso desde 2004. Em 2018, nós lançamos a obra Direito Religioso, na sua primeira edição, que foi essa aqui, pela editora Concórdia. Essa edição esgotou muito rapidamente. Aí nós publicamos a segunda edição, já com várias atualizações, porque teve teve diversas soluções legislativas em um compasso frenético ali no final do governo Temer. Então, aí nós lançamos a segunda edição com atualizações, e porque também a primeira edição esgotou. E agora nós estamos aqui na terceira edição, aí com a Vida Nova, tá? Que é essa obra que o professor Ives Gandra, que fez o prefácio, chama de obra palmeirense, porque ela está com a capa verde. Isso é uma obra, essa cor, a gente agradece ao Sérgio Moura, né? Depois manda lá o Leclerc para o Sérgio Moura os agradecimentos. Que deve ter uma influência, do Jonas Madureira também. Jonas Madureira, isso é a influência do Jonas. E agora nós lançamos esse pequeno livro, que é Direito Religioso em Tempos de Pandemia. Tá? Isso aqui é uma obra aí para auxiliar a igreja nesse tempo de pandemia, que tem oito soluções. O Leclerc tem a dele. 8 soluções aí para a igreja em tempos de pandemia. E no Brasil as coisas mudam tão rápido, Leclerc, que a 8ª questão que está no livro já tá revogada, né? É mesmo? A 8ª questão a gente estava falando ali sobre como fazer a assembleia das igrejas, né, para votar liderança, para votar diretoria, e agora já tem uma lei prevendo isso. A gente até cita o projeto aqui, mas agora já tem uma lei prevendo como é que funciona a assembleia online. Então, essa 8ª alternativa aqui desse livro já não vale mais, né? A gente vai ter que lançar a segunda edição desse livro, segunda edição do Tempos de Pandemia, porque o Brasil muda de legislação igual eu mudo de gravata, né? O Brasil, cara, o Brasil vou te falar. Não é para amadores, tá? O Brasil, não. Quem consegue empreender no Brasil e quem consegue crescer no Brasil é herói, né? Charles de Gaulle já dizia que o Brasil não é um país sério. O Brasil tem muitas... Gente, assim, parece que é bom falar mal do Brasil, né?
Mas vai alguém falar mal do Brasil que não é brasileiro, a gente enche de porrada, né? Só nós que podemos falar mal do Brasil. E o Brasil, gente, ele tem muitas qualidades. O Brasil, ele é uma das maiores nações do mundo. Então, o Brasil é um país jovem e faz frente ali, está entre as 10 maiores nações. Então, o Brasil tem muitas qualidades. O Brasil é um celeiro para o mundo. O Brasil, graças a Deus, foi colonizado por portugueses. A gente gosta de falar mal de português, mas se nós tivéssemos sido colonizados por espanhóis, certamente não teria Brasil, mas várias republiquetas, né? Várias confusões, várias guerras. É só ver os países da América do Sul e da América Central, né? São todos países pequenos, sem relevância, que estão sempre envolvidos em conflitos, com exceção do Chile e da Argentina, né? E do Uruguai. São países que não têm nenhuma relevância no cenário internacional. O Brasil tem, e boa parte disso é pela colonização portuguesa, tá? Então, a gente precisa sempre também exaltar as qualidades do Brasil, do povo brasileiro, essa coisa do Brasil não ter uma discriminação acentuada entre nós, como existe em outros países, essa miscigenação, essa diferença que os brasileiros têm em todo o país, e mesmo assim somos brasileiros, nos defendemos. Então, isso é uma qualidade muito relevante para uma democracia. E também, sobretudo, os valores cristãos. E aí eu vou entrar no nosso assunto. O Brasil ele foi fruto de uma missão. É muito interessante que sempre quando a gente fala em Brasil, em colonização, a gente adota aquela narrativa, que é uma narrativa, gente, de que os portugueses vieram aqui só para nos explorar, que os portugueses mataram índios, que os portugueses tiraram tudo que tinha no Brasil, que os portugueses mandaram o que tinha de pior para o Brasil. Gente, isso é narrativa, tá? Isso não tem comprovação histórica, é uma narrativa que tem como escopo, como qualquer narrativa progressista e positivista, excluir o passado, excluir a antiguidade. A antiguidade, a tradição, o passado não tem valor para quem é progressista, para quem é positivista. Ou seja, para quem adere ao new normal, ao politicamente correto, né? Para quem se distancia da verdade escriturística. As escrituras, a Bíblia Sagrada, os credos, as confissões, elas são antigas, elas não mudam com o tempo e nem com a posição geográfica. Elas são as mesmas. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque Jesus é. Quando Moisés perguntou para qual era o nome de Deus ali na sarça ardente, ele disse: eu sou, né? E não existe resposta. Essa resposta traz muitas verdades para a gente. Por exemplo, o Leclerc. O Leclerc ele tem o nome Leclerc porque a mãe, o pai, a madrinha, sei lá quem, deu esse nome para ele, né? Então tem alguém anterior ao Leclerc que deu o nome para ele. Então, se Deus falasse um nome, significava dizer que alguém o batizou, né? E Deus não. Deus, ele é. Deus, ele sempre foi. Ele sempre existiu. Ninguém deu um nome para ele, porque ele estava desde o princípio. Ele é o próprio princípio. Então, a narrativa progressista, ela luta contra isso. Ela luta contra esses valores que passam ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo da eternidade, né? E uma forma de lutar contra isso, no caso brasileiro, é tentar derrubar, desmanchar, manchar as nossas origens. E o Brasil é fruto de missão evangélica. Os portugueses vieram aqui para levar o evangelho ao novo mundo. Esse foi o primeiro motivo. Missões, tá?
Ah, mas eram católicos romanos. Isso não interessa. O que interessa é que vieram para cá para fazer missões. E nós estamos falando do ano de 1500. Né? Na Reforma Protestante estava nascendo. Não existia ainda a igreja protestante como a gente pensa hoje. Estava nascendo, era algo embrionário. Então, ali, naquelas caravelas que vieram para cá, muito provavelmente tinham homens de Deus que vieram aqui com o intuito apenas e tão somente de levar Jesus Cristo a todas as criaturas. Né? Tanto é que o primeiro nome que o Brasil teve foi Ilha de Vera Cruz. Vera Cruz significa verdadeira cruz, porque as embarcações portuguesas naquela época andavam com pedaços da cruz de Cristo. Né? Então, o catolicismo romano, até um dos motivos da reforma, tinha essas superstições. Então, eles carregavam pedaços da cruz de Cristo, que obviamente não era, porque senão Jesus teria morrido em 200 cruzes diferentes, né, para ter tanto pedaço, tanta lasca de cruz de Cristo. Mas eles tinham essa superstição e eles carregavam nas embarcações e diziam, olha, a embarcação que tiver uma lasca da cruz de Cristo, ela não vai naufragar. Né? E era muito comum as embarcações naufragarem naquela época. Né? Então, as embarcações de Pedro Álvares Cabral possuíam uma lasca da cruz de Cristo. E quando vieram para cá e encontraram o Brasil, o primeiro nome guardava relação com a cruz de Cristo, né? Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, para até chegar no Brasil depois que descobriram para o Brasil e etc. É óbvio, é evidente que eles retiraram para o Brasil daqui, que eles precisavam financiar a própria viagem. Né? A gente não faz missão com grama, a gente faz missão com dinheiro. É hoje assim, né, Leclerc? Precisa de dinheiro para fazer missões. Né? E era a mesma coisa na época. E é claro que nós somos seres humanos, naquela época também tinha pessoas que só queriam dinheiro, que exploraram a situação, isso é óbvio. Né? Mas também nós não podemos esquecer o fato que o Brasil é fruto de obra missionária. Tá? O Brasil é fruto de obra missionária que cresceu, se tornou uma potência. Na época do Brasil, o Império era uma das maiores potências do mundo, tá? E depois caiu muito, porque o Brasil foi entregue para a mão de oligarquias, que eu não venho aqui ao caso a gente contar a história da República, né? Mas eu dei esse preâmbulo para mostrar para vocês quais são os valores nacionais, a origem do Brasil, tá? E os valores. Veja, mesmo no movimento republicano, Leclerc, que é o movimento maçom, que é um movimento positivista de Augusto Comte, tá? Quando foi criada a bandeira nacional, o que fizeram? Tiraram o brasão da família imperial, que no brasão da família imperial tinha uma cruz de Cristo, né? Tiraram o brasão e colocaram o que no lugar do brasão, Leclerc? Você vai ver ali naquelas estrelas a formação de uma cruz. As estrelas que colocaram ali é a constelação do Cruzeiro do Sul. Poderia ser colocado qualquer constelação. E colocaram a Cruzeiro do Sul, que em latim significa crux, ou seja, cruz. Aquelas estrelas, quando a gente olha para o céu, formam uma cruz, a cruz de Cristo. E na bandeira nacional, nós temos a cruz de Cristo no meio da nossa bandeira. É só olhar para a bandeira com atenção que você vai ver no meio da bandeira nacional a cruz de Cristo. E mesmo maçons positivistas não conseguiram tirar isso do Brasil. Eles pensaram, a consciência nacional é cristã. Nós precisamos representar isso no maior símbolo nacional, que é a bandeira, que é o pavilhão, e está lá a cruz de Cristo. Então não interessa se você é agnóstico, ateu, se você é muçulmano, se você pratica as religiões de origem africana, não interessa. O que interessa é que a consciência nacional é cristã. Você tem todo o seu direito de praticar a sua religião, porque nós temos liberdade religiosa ampla, que é o fundamento de qualquer democracia. Mas o Brasil é cristão. Diga, Guilherme.
Não, esse é um movimento que a gente está vendo agora global, por causa da pandemia, né? A gente está vendo que vários movimentos estão surgindo, tentando apagar o passado. A gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal derrubando estátua direto, aí né, o Trump Na reclamando, Europa mas não é também. só. Na Europa também, então, o que é uma tentativa de apagar o passado, o que mostra bastante da nossa fragilidade, né, intelectual, acadêmica, cognitiva e nossa fragilidade como raça, né, você apagar o passado, porque o passado ele é importante, ele nos ensina sobre erros, sobre acertos, sobre rumos, sobre origens. Se não tem o passado, não tem nada, né? E esse movimento, apesar dele ter entre aspas, aí um objetivo nobre, que é apagar as coisas ruins que foram feitas no passado, na verdade, o que ele revela muitas vezes é um autoritarismo alucinado, né? Tem uma história que é documentada, que já virou até filme, né? Os Caçadores de Relíquias, que conta exatamente um movimento nazista, né? Um trabalho que Hitler fazia de apagar o passado, né? Ele roubava as estátuas, roubava as cruzes, os sinos, as obras de arte. Ele queria construir um novo Reich, um novo tempo, um novo planeta, sem uma história anterior, porque sem história anterior nós não somos nada. Se eu tirar meu pai, minha mãe e minha família, nós não temos tradição nenhuma. Então, isso é de uma pobreza, né? De uma fragilidade e de uma imposição absurda, né? Você querer apagar as tradições, as origens, a história das nações, das civilizações, ainda que você encontre erros no passado, como você mesmo já falou. A gente não está aqui fazendo uma live sobre a história do Brasil, senão a gente entraria aqui num monte de debates, né? Sobre as perspectivas históricas, narrativas, autores, não é esse o caso. Mas de fato, nós temos uma história. Se foi daquele jeito ou não foi daquele jeito, né? Se realmente Santos Dumont inventou o avião, ou se ele fez mais um avião, já tinha outros, Estados Unidos, outro, isso é uma outra discussão. Mas o Santos Dumont estava lá, né? Ele fez o voo, 14 bis estava lá. Então, isso é muito ruim, né, Tiago? A gente vê um É. movimento de dominação Assim, que não vem com arma, né, cara? Vem com uma é, imposição histórica, é o que é quer pior. apagar a nossa história. Por exemplo, o que você disse, né? Por mais que tenha erros e tal, apagar os erros, isso. O importante nós temos dois fatores importantes da história, dois mais importantes, além de outros. Um termos sabermos quais os nossos ascendentes, da onde nós viemos. Nós somos humanos, nós somos seres pensantes. Nós precisamos do nosso passado. Diferente de um cachorro, de um elefante, de um papagaio, que nasce e não precisa de nada, não precisa do seu passado, não precisa do suporte dos seus antepassados. O ser humano precisa. O ser humano não consegue viver sem isso. Tá? É condição sine qua non para que a gente possa viver, saber a nossa história. Tá? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto importantíssimo é que os erros do passado nos ensinam a não errar agora, a não errar Exatamente. novamente. Então, essa Exatamente. questão do racismo é importantíssimo a gente conhecer o passado para que a gente não cometa atos de segregação racial novamente. Verdade. Na medida em que nós erramos no passado, nós temos que ter ele muito presente, como se fosse uma cicatriz que não dói mais, mas que a gente olha e está ali. Olha, está aqui um baita de um corte. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou me cortar de novo e vai doer de novo. Então, a história também tem essa ideia de cicatriz, né? A gente olhar e lembrar o que nós erramos. Mas voltando aqui para a questão nacional e para a importância do cristianismo para a nação brasileira, como eu disse, a gente estava falando sobre o pavilhão nacional e isso foi evoluindo na história do constitucionalismo brasileiro. Tanto é
que o nome de Deus, tirando a Constituição republicana da República Velha, tá? Que foi essa Constituição que criou a bandeira nacional, tá? Tirando essa Constituição e a Constituição fascista de 37, que é a Constituição que o Getúlio Vargas outorgou, fechando com poderes de fechar o Congresso, a pior Constituição que nós já tivemos, tá? Que durou de 37 a 46, a única Constituição que não tinha liberdade religiosa no Brasil, tá? Que é a Constituição do idolatrado por muitos Getúlio Vargas, tá? Tirando essa Constituição e a da República Velha, todas as outras têm o nome de Deus na Constituição. Isso é importante de se destacar, tá? E a Constituição atual, eu vou até pegar a Constituição aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Tá? Isso é muito importante, gente, porque essa Constituição ela foi promulgada a partir de uma afirmação. E a afirmação foi de que a Constituição foi criada, foi feita, foi elaborada e entrou em vigor na ordem jurídica nacional sobre a proteção de Deus, com D maiúsculo. E, obviamente, que o Deus aqui é o Deus judaico-cristão. Não é um Deus no sentido assim de uma divindade, de uma liderança espiritual. Não, aqui é um Deus que encaixa o Deus que você quiser. Não. Não porque a consciência nacional é cristã. Não porque os cristãos são 88% da população. Nessa época aqui da Constituição era até mais. Não porque o maior símbolo nacional, que é o pavilhão nacional, que é a bandeira do Brasil, o maior símbolo do Brasil tem estampado nele a cruz de Cristo. Não porque o primeiro ato público que aconteceu no Brasil foi uma missa. Então, veja, o Deus que está ali é o Deus dos cristãos. Isso. Tá? E por que isso é importante? Porque na Constituição, do artigo 1º até o último, gente, quero aqui só destacar, fazer um parênteses, que acabou de entrar aqui o conselheiro fundador do IBDR, grande jurista do Nordeste brasileiro, Dr. Cândido Alexandrino. Saudações coloradas pro vovô aí. Absurdo isso. Grêmio, nós somos Grêmio até morrer. Salve o tricolor, gaúcho. Eu vou sair dessa live aqui. Isso, acabou. Você já falou, acabou. Você falou Palmeiras, agora falou do Inter, eu não aguento. Viva o Grêmio, viva o Bahia, viva o São Paulo, viva o Santa Cruz, pô. Isso, o mundo é tricolor, a trindade divina, tudo três. A editora Monergismo também entrou aí. Obrigado pela audiência, membro do IBDR, aí o nosso futuro vereador de Campina Grande, Rafael Duran. Bom, gente, então a Constituição brasileira ela é promulgada sob a proteção de Deus e você percebe, então, a Constituição ela foi elaborada com o elemento divino. O que isso quer dizer? Isso significa dizer que as origens da Constituição são princípios e axiomas que são engendrados no berço da Igreja. Uhum. Isso é muito importante, gente, porque qualquer civilização oriental ou ocidental, qualquer civilização no mundo, ela possui na religião a sua base estrutural, a base da própria cultura. A religião, ela formata
a cultura. Povo que não tem religião forte, que não tem uma crença forte, é um povo que está fadado ao extermínio, à extinção, ao fim. Tá? E no Brasil, essa religião que forma a nossa cultura é a religião cristã. Tá? Obviamente que com peso maior do catolicismo romano, por toda a história que o Brasil tem ligada ao catolicismo, mas com muita influência do protestantismo a partir do século XIX, quando a Igreja Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista entrou muito forte aqui com missões no século XIX, quando houve uma liberação da liberdade religiosa lá em 1809, quando a família real veio para o Brasil. Então, ali tem o primeiro documento de liberdade religiosa, uma imposição dos ingleses, por mais que fosse uma liberdade religiosa mitigada, mas era uma liberdade religiosa. Eu, inclusive, estive com o Leclerc em Niterói, num templo batista, que não poderia ter forma de templo, então tinha toda uma fachada, né, Leclerc? Porque era na época do Brasil Império, tá? Mas tinha uma igreja lá, né? Então, a partir do século XIX, começou a ter uma influência forte do protestantismo. Depois, no início do século XX, vieram os luteranos para cá, veio o movimento pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja Congregacional do Brasil, enfim. E aí o protestantismo estourou e hoje representa 50 milhões de brasileiros. Mas veja, esses valores cristãos, eles permearam a Constituição do início ao fim. Além de diversos dispositivos que defendem a liberdade religiosa e garantem a liberdade religiosa, você vai ver princípios cristãos na Constituição. Por quê? Porque o pensamento, os valores de certo e errado que nós temos no Brasil são valores cristãos. Graças a Deus. Veja, Francis Schaeffer já falava que o que formou o Ocidente, o que permitiu o crescimento da Europa e do Ocidente foi o cristianismo. Porque antes do cristianismo, por que o Império Romano caiu? Por que o Império Romano foi para o espaço? Porque não tinham valores de certo e errado. Foi o cristianismo que deu uma sobrevida até para o Império Romano. Por que o Império Bizantino durou tanto tempo? Porque ele tinha esses valores. Tá? E aí na Constituição, voltando aqui para a Constituição, a gente vai ver no artigo 1º os fundamentos da República. Tá? São as condições de validade do ordenamento jurídico nacional. O fundamento de validade. E quais são? Soberania. Soberania é um princípio cristão, Leclerc. Não é? Cidadania. Verdade. Cidadania é um outro princípio cristão. Porque o que é cidadania? Cidadania guarda relação com igualdade. Guarda relação com todos nós somos feitos e criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, deixa eu fazer valor. Deixa eu fazer um recorte aí, pegando esses dois conceitos. Eu estava esperando você me dar uma deixa para isso. E enquanto você estava falando, você estava lendo a Constituição, eu estava procurando aqui o artigo que fala sobre o ministro Carlos Veloso, né? Você falou do conceito de soberania. Quando a Constituição Federal foi promulgada, ela resgatou esses valores históricos que a gente tem, que você também já citou durante a live. Quero até citar aqui o Euclides da Cunha, né? O que garante o futuro são as forças conservadoras do passado, né? Dizendo que se você não tem passado, você não tem futuro. Mas aí, depois da Constituição, se eu não me engano, em 2003, o ministro do Supremo, Carlos Veloso, fez uma publicação dizendo que aquela afirmação do preâmbulo não tem caráter normativo, mas caráter político. Então essa é uma primeira discussão que eu queria perguntar para você, porque você já falou, um Deus qualquer, ficam essas discussões. Então o Carlos Veloso publicou pelo Supremo, acho que uma súmula, né, falando disso, que é um caráter... Não é decisão, né? Então, pois é, dizendo que não tem caráter político, não tem caráter normativo, tem caráter político. Então ninguém pode usar aquilo como norma, por exemplo, para obrigar você
a fazer alguma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria te perguntar tem a ver com direitos humanos que você falou agora. Você tem uma das primeiras declarações de direitos humanos na Constituição Americana, né, do século XVIII, dizendo que todo homem tem direitos iguais diante de Deus. E você tem a Declaração de Direitos Humanos da Revolução Francesa, né, de 1789, se não me engano, que diz que todo homem tem direitos iguais. Aí tirou a questão do poder divino. Então, me parece que quando o ministro Carlos Veloso toma esse tipo de decisão, ele tenta desvincular um pouco a gente desse princípio histórico judaico-cristão e jogar um pouquinho nesse princípio mais iluminista, positivista da França, não é isso? É assim, ó, eu falo sobre isso na nossa obra, tá? Na página 86, aqui vai estar virado, mas na página 86 eu falo exatamente sobre essa questão que tu colocou, tá? E aí nós temos um erro grave, e eu comento esse erro aqui, um erro de forma, tá? Esse caso que chegou ao Carlos Veloso, ele tem dois casos. Primeiro, tem um caso anterior que chega no Supremo, que é referente a uma Constituição, se eu não me engano, do Estado do Acre. A Constituição do Estado do Acre queria colocar não queria que tivesse no seu preâmbulo o nome de Deus, né? Alguns deputados. E aí outros entram na justiça dizendo que era obrigado ter o nome de Deus no preâmbulo da Constituição do Acre, porque na Constituição da República tinha. Aí o que o STF diz? Acertadamente, né? Não, esse preâmbulo é o preâmbulo da Constituição brasileira. As constituições estaduais podem ter o preâmbulo que quiser. Não existe uma obrigatoriedade. Esse preâmbulo é da Constituição da República, não dos estados. Beleza. E é verdade. Tá? O que o preâmbulo ele faz? Ele tem força normativa. Porque o preâmbulo ele tem força normativa para o Constituinte, para a legislação federal. Em que sentido? Legal. No sentido de dizer, olha, os princípios que norteiam a Constituição e o Brasil são princípios de origem judaico-cristã. Okay. Então, você não pode elaborar aqui nessa Constituição alguma emenda constitucional depois, do Poder Constituinte derivado, que vá contra esses princípios. Você não pode ter uma emenda constitucional aqui que altere essa ordem constitucional. Daí entram todas as outras discussões, né? Oi? Aí entram todas as outras discussões de gênero, de família, de negócio. Família, exatamente. Tá? Quando a Constituição diz que família é homem e mulher, ela parte desse princípio. Ok. Tá? Quando a Constituição diz que protege a vida é desde a concepção. Sim. Tá? A visão constitucional não é iluminista. A visão constitucional é teísta. Tá? Bom, aí vamos lá para a decisão que você falou do Carlos Veloso. Na decisão do Carlos Veloso, Leclerc, o STF não entra no mérito. Ali sim é uma decisão, é um caso em que se está falando do preâmbulo da Constituição na esfera constitucional, tá? Uhum. Na esfera constitucional, e o Carlos Veloso, o que ele faz? Ele extingue o processo sem julgamento do mérito. Ele diz, olha, esse processo aqui já foi decidido lá no caso do Acre, então nós não vamos entrar no mérito. E ele extingue o processo. Entendi. Então o STF não entrou no mérito da questão, se o preâmbulo tem força normativa ou não. O Veloso simplesmente disse, olha, aqui é o seguinte, já julgamos lá no caso do Acre, então não tem simetria constitucional, e não tem mesmo. O princípio da simetria é o quê? É a reprodução nas leis estaduais. Tá? Não é uma norma que tenha que replicar, e não tem mesmo. Né? Então nós não vamos entrar no mérito. Então, nessa questão do Veloso, gente, ele não entrou no mérito. Não foi discutido. O que é mérito? É ou não é? Tem ou a essência. não tem?
a essência, não foi, né? A essência se entrou no processo anterior. E no processo anterior estava se falando em legislação federal e estadual. Aí eu concordo, né? Aí eu concordo. A questão é Constituição, constitucionalismo, leis nacionais, tá? E aí eu vejo na Constituição esses princípios aqui, como eu disse, cidadania, né? Cidadania está totalmente vinculada aos direitos humanos, gente, tá? Porque a cidadania é aquele princípio que gera democracia, em que todos nós somos iguais, além de perante a lei, porque a perante a lei é uma igualdade formal, é uma igualdade que nos obriga, né? Eu considero o Leclerc igual a mim porque eu sou obrigado, tá? Então, essa igualdade não é uma igualdade boa, porque é uma igualdade oriunda de uma obrigação. A igualdade com qualidade é a igualdade que vem de dentro de mim, que nasce do meu coração e do meu intelecto. A de elemento cultural que nasce de mim, que vem a partir de mim. E como é que eu reconheço o Leclerc como igual? Eu reconheço o Leclerc como igual pelos valores que eu tenho, pelas orientações que eu tive na minha família e pelos valores que eu adquiri ao longo da vida. E qual é, da onde eu tiro os meus valores? Eu tiro os meus valores da minha família e da minha fé, porque a crença é algo íntimo. A crença se traduz, Leclerc, no relacionamento que eu tenho interno com Deus. Mas essa crença, Thiago, essa crença ela está sendo esvaziada nos últimos anos, né? A gente está acompanhando pois é, na imprensa. E é contra isso que nós temos que lutar. Então, a gente está acompanhando pela imprensa, né, na mídia, de forma geral, no discurso político, nos últimos 15, 16 anos, como é que eu posso dizer assim, um trabalho, vamos botar dessa forma, né? Um trabalho constante para esvaziar essa coisa da crença e dar lugar a essa maneira de pensar que é mais pós-moderna, que é mais iluminista, progressista, como você quiser chamar, e agora o novo normal. Enfim, você acha que existe chance, né, vamos supor que o governo atual fracasse, né, porque tá bem complicada a situação. Você acha que existe chance, por exemplo, de uma nova Constituinte? De vez em quando se fala sobre isso, nova Constituinte. Você acha que existe chance disso, nesse momento? Bom, o que acontece, gente? Se nós perdermos essa batalha cultural, nós vamos enfraquecer a democracia brasileira, a ponto de o Brasil, quem sabe, virar uma ditadura, uma republiqueta, um Estado totalitário, despótico. Por quê? Porque a democracia, como eu estava dizendo, ela depende de condições gerais de igualdade. Ela depende que a gente enxergue no outro uma pessoa igual. E quem informa isso para nós é a nossa fé, é a nossa crença, é o cristianismo. Porque o cristianismo diz o seguinte: todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O cristianismo nos ensina que todos são criados à imagem e semelhança, o que chamamos em teologia de imago Dei. Não importa se eu sou negro, se eu sou japonês, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou velho, se eu sou criança, nada disso importa. Importa que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Veja, isso é um conceito de igualdade que vem de dentro, vem da minha alma e vem do meu intelecto. É muito mais forte do que a lei obrigando eu a achar o Leclerc igual. Eu não preciso da lei. Deus me diz isso, que o Leclerc é igual. Quando eu tiro da equação o cristianismo, o que sobra? Sobra eu sozinho numa ilha. E eu querendo eu egoísta, eu individualista, eu querendo passar por cima dos outros, eu achando que o Leclerc é um adversário, é um concorrente. E aí eu não me importo mais com o bem comum, eu não me importo mais com a cidade,
eu não me importo mais com nada a não ser com o meu umbigo. Quando eu faço isso, Leclerc, o Estado, que é um ser faminto, um ser que tem muita fome, tipo aqueles monstros S.A., né? que precisam se alimentar dos nossos gritos, o Estado ele precisa se alimentar do quê? Ele precisa se alimentar do nosso egoísmo. Porque quando a gente não se importa com o nosso próximo e a gente não se importa com a cidade, o Estado se importa. O Estado ocupa o teu lugar. E quando o Estado ocupa o teu lugar, ele consome a tua liberdade. E quando você vê, o Estado ocupou tudo. E aí o Estado outorga uma nova Constituição e não tem mais o que tu fazer. Porque tu não tem mais força política. Foi o que aconteceu na Venezuela. Foi o que aconteceu em Cuba, na década de 60 do século passado. O povo não tinha mais força, porque o Estado já tinha ocupado tudo. Então, essa narrativa que nós temos hoje, gente, é uma narrativa para você pensar o seguinte: ai, Deus é de fórum íntimo. Deus é só comigo. Deus não é de fórum íntimo. Deus é de fórum íntimo, mas também é de fórum público, porque a tua fé tu exterioriza por atos. E quais são os atos? É o ato de amor ao próximo, é o ato de se importar com a cidade, é o ato de se importar com o Rio de Janeiro, é o ato de se importar com as pessoas que estão na favela. Esse ato, só para terminar, Leclerc, esse ato é um ato público. É um ato público da tua fé. Então você precisa entender que você deve exteriorizar os seus atos no espaço público, porque aí você não dá espaço para o Estado fazer isso. Se você não fizer isso, se você ficar com essa ideia de que a igreja, a fé, é algo que eu só faço dentro de mim e lá dentro da igreja, o Estado vai ocupar. E quando o Estado ocupar, essa Constituição vai para o espaço. E aí vai vir uma Constituição autoritária, como aconteceu com Getúlio Vargas em 1937. E aí, meu amigo, como diz o gaúcho, a vaca foi com a cinta para o barranco, para o banhado, e aí para tirar a vaca do atoleiro, meu amigo, precisa de muita força. Não, na verdade, assim, quando a gente pensa na questão que envolve a criatura e o Criador, né, no aspecto existencial, né, a experiência já que a gente está falando do cristianismo, a experiência do novo nascimento, realmente é de fórum íntimo mesmo. Mas o que você está explicando desde o início da live é que as religiões, seja ela o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, a religião dos índios lá, todas elas trazem uma carga de valores éticos, né, de costumes, de tradições que definem, estabelecem normas de comportamento moral, de comportamento social, de comportamento político. Elas se manifestam. Existe uma manifestação. E ela é Esse que é o problema. O problema não é você dizer que o cara não pode orar ou cantar. Esse não é o problema. O problema é você tirar da sociedade todos esses valores que vem passando de geração em geração, as tradições que vêm sendo transmitidas, né? Então, os índios têm os seus valores, os islâmicos têm os valores, os aborígenes têm os valores, os africanos. A gente sabe que todo o processo de dominação, independentemente se a gente está falando de socialismo latino-americano, de socialismo europeu, se a gente está falando de antigas civilizações como Roma, Babilônia, Assíria, Egito, todo o processo de dominação civilizatória ele se dá pela anulação da cultura do outro. É sempre assim. Né? Tanto é verdade que a própria língua portuguesa ela tem vários dialetos, como o crioulo, por exemplo, que são dialetos de resistência. Né? O cara cria os dialetos porque ele se recusa a parar de falar a própria língua. A gente tinha até uma série que passava antigamente na televisão, Raízes, não sei se você lembra, sobre escravidão dos negros, né? E o cara queria mudar o nome do escravo, e ele falou, não, meu nome é Kunta Kinte. O cara se recusava, né, a permitir que o seu nome fosse alterado, que é o que a gente vê na Bíblia, no caso da Babilônia, no caso da Assíria, no Império Romano. Então o cara muda o teu nome, muda a tua casa, tira você da sua cidade, muda a sua religião, e aí você não existe mais, pô. Você não existe mais. E é isso que as pessoas não entendem. Nós não estamos discutindo aqui se o que você crê é certo, o que você crê é errado, se você se curva diante de Jesus, de Buda, de Alá, de Satanás, diante do poste. Nós estamos discutindo
numa mudança social radical, violenta, que é simplesmente enterrar uma nação, enterrar várias nações, para começar uma outra coisa, em cima de outros valores. Então a gente acaba não existindo mais. A discussão é assim, muito mais complexa do que essa discussão pueril do que eu não concordo com o que você acredita. Isso é muito superficial. É muito superficial. E você antes falou da Declaração dos Direitos Humanos da França, né? Sim. Esse documento revela tudo isso que você disse. Esse documento, se você procurar aí na internet, eu vou desafiar quem está nos vendo aí a procurar no Google a Declaração da França, tá? Da Revolução Francesa, e ela começa com o ano zero. A declaração está lá, ano zero. Ou seja, é a prova exatamente disso que nós estamos falando, gente. É assim, ó, o mundo começa com a declaração, com a Revolução Francesa. Nós somos os bastiões de um novo mundo. E tudo que estava no passado deixa de existir. E aqui é o ano zero. Igreja deixa de existir. Padres são guilhotinados. Diariamente, padres eram guilhotinados. As ruas de Paris eram ruas de sangue, eram ruas vermelhas, do sangue das guilhotinas. Robespierre, Maximilien Robespierre, que é o líder da Revolução, ele mesmo diz que ele estava acima da declaração. Pois é. Ou seja, ele é um cara que tira a monarquia porque a monarquia é absolutista e quando ele está no poder, ele diz que ele está acima do próprio poder. Mas isso vem se repetindo, Thiago. Isso vem se repetindo. Os espanhóis com os incas, maias e astecas, né? Os ingleses com os chineses, a Ásia. Isso vem se repetindo através do século. Só que agora a gente não tem mais o cara com carabina na mão, né? Agora o que você tem é influência digital, né? E decisões. Agora eu acho que o que aí a gente você tem, aí cara, você... é a rã sendo cozida. A rã sendo cozida na água fria. Dentro da panela. E sem sentir, a gente vai acabar sendo cozido e virando refeição, né? Então, nós precisamos reverberar nossos valores, viver a nossa vida em comunidade, na família, na escola, no trabalho, na política, com os valores cristãos. E eu acho que Kuyper foi muito feliz quando ele teoriza, a partir de Calvino, as esferas, né? Então, a teoria das esferas. Em todas as esferas, nós temos que repercutir o cristianismo, porque esses são os valores não só do Brasil, mas do Ocidente. E assim, como diria Jacques Maritain, é o fermento de uma democracia. O evangelho é o que faz uma democracia crescer, porque os valores do evangelho são valores de solidariedade, de perdão, de esperança, de amor ao próximo. Por que tirar solidariedade, amor ao próximo e perdão? Por que tirar isso de uma civilização? Não faz sentido, gente. E esses são valores que você encontra no cristianismo. Enquanto lá no passado as pessoas matavam deficientes, matavam crianças que tinham um dedo a menos, matavam idosos, estupravam mulheres, o cristianismo dizia lá no Didaquê, não ao aborto, não ao infanticídio, não a matar pessoas com deficiência. Né? O Papa Gregório já dizia, todos são iguais perante Deus, lá no século V. Então, nós precisamos reverberar esses valores que são valores bons. E aí, nossa live, pelo visto, já está terminando. Eu falar em direitos humanos, né? A gente está falando aqui só de direitos humanos, gente. E sim, vamos pegar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma retomada dos valores cristãos. Com o positivismo, com a Revolução Francesa e posterior positivismo, Revolução Russa, olha o que acontece no mundo. Acontece no mundo o evolucionismo de Darwin, acontece no mundo a eugenia, acontece no mundo buscar o ser humano perfeito e quem é imperfeito tem que morrer. Foi isso que o nazismo propagou, né? Se você não é a raça perfeita, vai para o campo de concentração. Olha os horrores que tirar o fermento do evangelho proporcionou.
E a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma retomada. Tanto que um dos autores da Declaração Universal dos Direitos do Homem é Jacques Maritain, um grande cristão, né? E esse cristão disse o seguinte no livro Cristianismo e Democracia, tá? Não, melhor, no livro Um Homem e Estado. Quando tinha o projeto da declaração, eles enviaram para todas as pessoas no mundo. Vocês concordam com isso? E todos disseram, independente de cor, etnia, todos disseram sim, concordamos. Porque são valores que são básicos, são valores que são valores da graça comum, são valores que são de todos os homens. Não importa até qual é a tua religião, ele é básico para todos. E são valores que os 29 artigos, porque o 30º tem a ver com validade, os 29 artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem são todos eles ancorados na Bíblia. Todos eles. Tá? Então, nós precisamos levar isso ao público, exteriorizar isso, e por isso a liberdade religiosa é tão importante. A liberdade religiosa tem esse caráter, Leclerc, de ação externa, né? Da gente ter liberdade de viver nossa vida conforme o nosso credo. E aí você pode ver que todas as grandes democracias têm liberdade religiosa. Verdade. Né? Tem liberdade religiosa. Então, eu termino a minha fala dizendo isso, né? Que não podemos abrir mão da nossa liberdade religiosa, não só de crer, mas também de expressar a nossa crença onde nós quisermos. Pois é, a gente está terminando a live porque o assunto, à medida que ele vai se desenvolvendo, né, a gente vai uma coisa vai puxando a outra e a gente vai fazendo o debate. Você falou que uma das formas da gente resistir a esse movimento global de anulação das tradições tal, é a gente vivendo a nossa fé no cotidiano, né? Isso ficou muito claro. Beleza. Mas quando você tem, por exemplo, medidas extremas no mundo jurídico, como é que a gente faz, cara? Quem é que pode... o que você acha? O que a gente tem que fazer quando você vê, por exemplo, perseguição jurídica? Quando você... Por exemplo, a gente viu aí o Supremo prendendo um monte de gente porque se sentiu ameaçado. Mas de ontem para hoje a gente viu um monte de gente aí publicando desejo de morte, declaração de morte ao presidente da República. Isso pode, o outro não pode. Ou isso é melhor a gente discutir numa outra live? Eu acho que é melhor discutir numa outra live, mas falando bem rapidamente, gente, a qualidade de uma democracia se dá por participação política do povo. Abraham Lincoln disse que o governo democrático é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E nós temos que fazer o do povo e pelo povo. Veja, as maiores transformações que nós tivemos no Brasil foi o povo que fez. O povo foi às ruas. O povo fez acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, parte de nós. Nós precisamos se envolver na política. Nós não podemos concordar com o que está acontecendo. Nós temos que entrar na justiça, nós temos que participar de ONGs, nós temos que participar de associações, nós temos que se candidatar a cargos públicos, nós temos que ir para a rua, gente. Se a gente fizer isso, essa minoria, ela não vai impor a sua vontade. Ela tem que continuar existindo, porque a minoria tem que ter voz também. Mas ela não vai impor a sua vontade. Isso é legal, cara. Isso aí dá um assunto para outra live, para a gente quebrar o pau aqui, hein, Thiago? Vamos marcar uma outra live. Quero deixar dito aí para quem quiser me seguir, TR_Vieira, Direito Religioso Oficial. Quiser saber mais aí de direito religioso, compra a nossa obra lá no direitoreligioso.com.br, tá? Tem um curso também de direito religioso muito bacana. E muito obrigado aí, Leclerc, pelo convite. E vamos marcar uma outra live, sim, para a gente falar de cidadania. Legal. Eu que te agradeço, Thiago. Você é um cara muito ocupado. Eu acho que eu te peguei entre um voo e o outro, entre o aeroporto e o outro para fazer a live. Mas você deu para a gente esse espaço. É um assunto... Já fica aqui o convite, que é um assunto importante, relevante, necessário. A gente precisa falar mais disso. Uma das formas da gente ter a resistência é fomentar o diálogo nesse tema. Exatamente. Então, eu te agradeço muito.
E para quem está assistindo a live e quiser assistir de novo ou compartilhar, ela vai ficar gravada no canal youtube.com/Oficina da Palavra. Tá bom, Thiago? Obrigado. E também eu vou pedir para o Leclerc depois passar para mim o link, que aí eu também vou pôr lá no Direito Religioso, no canal do YouTube, no youtube.com/Direito Religioso. Aí a gente Tá bom. espraia essa live aí.